Em um mundo antigo, repleto de reis e rainhas, profetas e milagres, surge uma figura que desafia os poderes estabelecidos e transmite mensagens divinas. Hoje, vamos mergulhar na vida de um dos mais fascinantes profetas da Bíblia, Elias, um homem que não apenas falou em nome de Deus, mas cuja vida foi um verdadeiro testemunho de fé e coragem. Em um período turbulento da história de Israel, onde a adoração a ídolos e o afastamento das tradições religiosas ameaçavam o tecido espiritual da nação, Elias surge como uma voz de resistência e esperança. Neste episódio, vamos desvendar os mistérios e as lições escondidas em sua jornada, explorando não só os milagres e desafios que enfrentou, mas também o impacto duradouro que deixou para gerações futuras. Prepare-se para ser levado a uma era de maravilhas e conflitos, de fé e provações. Junte-se a nós enquanto desvendamos a história de Elias, o profeta que desafiou reis e mudou o curso da história. Eu sou o Ravi, o revelador. Para entender verdadeiramente a história de Elias, precisamos viajar no tempo, até o antigo reino de Israel, uma época marcada por tumultos e transformações. Estamos no século 9 a.C., uma era em que o poder e a política moldavam as crenças e as práticas religiosas. Neste cenário, Israel não era apenas uma terra de fé, mas também um palco de conflitos políticos e espirituais. A adoração ao Deus de Israel agora competia com a influência de deuses estrangeiros, trazidos por alianças políticas e casamentos reais. O rei Acabe, um nome que ecoa através dos séculos, governava Israel, mas sua história não é apenas sobre um trono e um cetro. É uma história entrelaçada com decisões que moldariam o destino de uma nação. Acabe, ao se casar com Jezabel, princesa fenícia, introduziu e promoveu a adoração a Baal, um deus estrangeiro, provocando uma profunda divisão espiritual e moral no reino. Jezabel, uma figura de poder e influência, não apenas apoiou, mas também impulsionou fervorosamente a adoração a Baal, desafiando abertamente as tradições e crenças do povo de Israel. Templos foram erguidos e os profetas de Baal ganharam destaque, enquanto os fiéis ao Deus de Israel enfrentavam perseguição. Neste contexto de agitação religiosa e política, emerge Elias. Sua missão não seria fácil. Ele estava destinado a confrontar não apenas reis e rainhas, mas também a enfrentar um sistema que ameaçava a própria identidade espiritual de seu povo. Como um farol de esperança e desafio, Elias entra em cena, pronto para defender sua fé e restaurar a adoração ao Deus de Israel. Este é o palco em que nossa história se desenrola, um cenário onde a fé seria testada como nunca antes. Antes de Elias se tornar o mensageiro de uma das maiores e impactantes profecias da Bíblia, ele recebe uma revelação divina, um momento em que define o curso de sua missão. Este é o ponto de partida de uma jornada que mudaria não só a vida de Elias, mas o destino de uma nação inteira. Imagine Elias em oração e reflexão, buscando orientação divina. É nesse momento de comunhão profunda que Deus fala a Elias, revelando-lhe a tarefa que tem em mãos. A mensagem de Deus é clara e direta. Elias deve apresentar-se diante ao rei Acabe e anunciar que uma grande seca assolará a terra. Esta não será uma seca comum, mas um sinal da insatisfação divina com o caminho que Israel tomou, afastando-se de Deus e se voltando para a idolatria. A revelação de Deus a Elias é um momento de grande importância. Ela não só confirma a missão de Elias como profeta, mas também marca um ponto de virada na história espiritual de Israel. Deus escolhe Elias, um homem de fé inquebrantável, para ser o porta-voz em um tempo de grande necessidade espiritual. A tarefa dada a Elias não é fácil. Ele é chamado a confrontar o poderoso rei Acabe.
um governante que se desviou dos caminhos de Deus e se entregou à adoração de Baal, promovida intensamente por sua esposa e rainha Jezabel. A mensagem que Elias deve levar é uma de julgamento e advertência. A seca simboliza a secura espiritual de Israel e serve como um chamado ao arrependimento e à volta à adoração verdadeira. Após receber a revelação divina, Elias se dirige ao palácio do rei Acabe, uma jornada que o leva ao coração do poder e da idolatria em Israel. A tensão é palpável. Enquanto Elias se aproxima do palácio, um lugar onde poucos ousariam confrontar o rei. Ao chegar, a presença de Elias é imponente, apesar de sua simplicidade. Ele não vem adornado com roupas reais e nem acompanhado por uma comitiva. Sua força reside em sua fé e na mensagem que carrega. O contraste entre Elias e o ambiente luxuoso do palácio é marcante. Aqui, no centro do poder político e religioso, Elias é um símbolo da verdadeira autoridade divina. O encontro entre Elias e o rei Acabe é carregado de tensão. Acabe, conhecido por seus desvios dos caminhos de Deus e a sua submissão à influência de Jezabel na promoção da adoração a Baal, representa tudo contra o qual Elias foi enviado para lutar. A reação inicial do rei à presença de Elias mistura surpresa, desdém e talvez um traço de medo. Elias, um profeta do Deus de Israel, em pé diante dele, era uma figura inesperada e perturbadora. Elias, com a determinação e ousadia, entrega a mensagem de Deus. Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que nos próximos anos não haverá orvalho e nem chuva, a não ser que eu ordene. As palavras de Elias não são apenas uma profecia, são um desafio ao poder de Acabe e uma refutação direta ao deus Baal. A afirmação que nem orvalho e nem chuva cairão, exceto por sua palavra, é uma reivindicação da supremacia de Deus sobre os elementos naturais, um domínio que Baal reivindicava para si. A reação de Acabe é complexa. Como rei, ele está acostumado a ser obedecido e reverenciado, não desafiado. A declaração de Elias é um golpe contra seu reino, sua esposa e suas crenças. Embora o texto bíblico não detalhe extensivamente sua resposta imediata, é possível imaginar um misto de indignação e preocupação. Afinal, a palavra de um profeta de Deus não era algo a ser tomado de ânimo leve. Elias, após entregar sua mensagem, não esperava por uma resposta do rei. Ele sabe que cumpriu com seu dever como mensageiro de Deus e que as palavras que proferiu terão ecos tanto no céu quanto na terra. Ele se retira do palácio, deixando Acabe com uma profecia que logo se mostraria verdadeira. Após desafiar o rei Acabe com a profecia de uma longa seca, Elias é guiado pela mão invisível da providência divina para um refúgio seguro. Sua jornada o leva ao ribeiro de Querite, escondido e isolado. Aqui, longe dos olhos do reino e protegido dos perigos da ira real, Elias encontra um santuário da solidão. Mas, mesmo neste lugar remoto, o cuidado de Deus para o seu profeta é evidente. De maneira milagrosa, corvos são enviados 2 vezes ao dia, ao amanhecer e ao anoitecer, trazendo pão e carne para Elias. Estes corvos, normalmente aves de hábitos solitários e não associados à benevolência, tornam-se mensageiros celestiais, fornecendo sustento ao profeta. Cada entrega de alimento não é apenas uma refeição, é um lembrete constante do cuidado providencial de Deus. A história de Elias toma um novo rumo quando o ribeiro, afetado pela mesma seca que ele havia profetizado, finalmente seca. É aqui que a jornada de Elias ganha outra dimensão. Deus o envia a Sarepta, uma cidade fenícia, significativamente a terra natal da rainha Jezabel, a promotora da adoração a Baal. Mas enquanto Elias se refugiava, a profecia que ele proferiu diante do rei Acabe começava a se manifestar em toda Israel.
As palavras de Elias, carregadas de autoridade divina, não tardaram a se tornar realidade. O céu se fechou, e nem orvalho e nem chuva caíram sobre a terra durante um longo período. A seca, como anunciada por Elias, assolava a nação. Israel, uma terra que uma vez fluía com leite e mel, agora encontrava-se em desespero diante a ausência da chuva. Os campos antes verdes e férteis tornaram-se secos e estéreis. Rios e fontes vitais de água e vida, minguavam e em alguns lugares secavam completamente. A escassez de água levou a uma grande crise de fome. O povo, acostumado com a abundância, enfrentava agora a realidade dura da fome e da sede. O impacto dessa seca foi devastador, não apenas em termos físicos, mas também espirituais. A idolatria a Baal, o deus da chuva e da fertilidade, foi diretamente desafiada. A ineficácia de Baal diante da seca serviu como um testemunho poderoso contra a adoração e idolatria. O povo de Israel, que havia se voltado para Baal, começou a sentir o peso do julgamento divino e a questionar suas crenças e práticas. A seca prolongada serviu como um despertar espiritual para muitos em Israel. A realidade inegável da seca e a subsequente crise reforçaram a mensagem de Elias. O Deus de Israel era o verdadeiro Deus, soberano sobre os céus e a terra. A fome e a sede tornaram-se um grito por um retorno à fé e à obediência a Deus. Já em Sarepta, Elias encontra uma viúva, uma mulher marcada pela pobreza e pelo desespero, preparando o que ela acreditava ser a última refeição para si e para seu filho. Elias pede-lhe água e pão. Diante da hesitação dela, revela-se a profundidade da fé do profeta. Elias promete que a farinha e o azeite da viúva não se esgotará até que a chuva volte a cair sobre a sua terra. O que segue é nada mais, nada menos que um milagre. A farinha e o azeite, contra todas as probabilidades, não se esgotam. Dia após dia, a viúva e seu filho e Elias são sustentados por essa provisão inesgotável. Este milagre é uma poderosa demonstração da realidade de Deus, contrastando com a imponência de Baal, um Deus supostamente responsável pela fertilidade e pela chuva. Após o milagre da farinha e do azeite, que nunca se esgotam, um evento trágico ocorre na casa da viúva de Sarepta, onde Elias estava abrigado. O filho da viúva, que havia sido parte desse milagre diário de provisão, subitamente adoece. A doença grave e implacável não dá trégua, e o menino acaba perdendo a vida. Imagine a dor e o desespero da mãe, que, tendo testemunhado o poder de Deus na multiplicação do alimento, agora se vê confrontada com a morte de seu único filho. A reação da viúva é um misto de angústia e questionamento. Ela se volta para Elias, expressando sua dor e a sua perplexidade. Em suas palavras há um eco de dúvida e sofrimento. Ela questiona se a presença de Elias trouxe à tona seus pecados, resultando na morte de seu filho. Elias, confrontado com essa tragédia, não oferece palavras de consolos convencionais. Em vez disso, ele pede o corpo do menino e leva ao quarto onde ele estava hospedado. Lá, em um ato de fé e desespero, Elias clama a Deus, deitando-se 3 vezes sobre o corpo do menino. Ele implora que Deus devolva a vida ao filho da viúva. Este é um momento de tensão e esperança. Elias, cuja vida tem sido marcada por demonstrações públicas do poder de Deus, agora se encontra em uma situação íntima, pessoal, clamando por um milagre que vai além do estabelecimento físico, a ressurreição de um morto. O milagre acontece, a vida retorna ao menino. Elias o entrega de volta à sua mãe, não mais como um corpo sem vida, mas como um filho restaurado à vida. Este ato não é apenas um milagre de ressurreição, é a reafirmação do poder e da compaixão de Deus.
um sinal de que a vida e a morte estão sob o domínio do Senhor. A ressurreição do filho da viúva por Elias é um episódio que fala profundamente aos nossos corações. Ela nos lembra que mesmo nas horas mais sombrias, quando toda a esperança parece perdida, o poder de Deus pode trazer a luz e vida, onde só havia escuridão e desespero. Entre os muitos episódios extraordinários na vida de Elias, nenhum é tão repleto de tensão e drama quanto o confronto no Monte Carmelo. Aqui, Elias, o profeta solitário de Deus, desafia os profetas de Baal em uma demonstração pública de fé e poder. Imagine a cena: o Monte Carmelo, uma imponente elevação que se ergue majestosamente, torna-se palco de um dos mais dramáticos confrontos da Bíblia. Elias convoca o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para um teste decisivo. A proposta de Elias é simples, mas audaciosa. Ambos os lados preparariam um sacrifício, mas não acenderiam o fogo. Em vez disso, invocariam seus respectivos deuses para que enviasse fogo do céu para consumir a oferta. Os profetas de Baal aceitaram o desafio. Eles prepararam seu altar e invocaram Baal desde a manhã até o meio-dia, clamando, dançando e até se mutilando, numa tentativa desesperada de atrair a atenção de seu Deus. Mas não há resposta. Apenas um silêncio ecoa na montanha. Então é a vez de Elias. Mas antes de invocar o Senhor, ele eleva as apostas. Elias repara o altar do Senhor, que estava em ruínas, e acrescenta um elemento surpreendente. Ele manda encher 4 cântaros de água e derrama-los sobre o sacrifício e a lenha. Não uma, mas 3 vezes, até que a água transborda e enche a trincheira ao redor do altar. É uma demonstração impressionante de confiança no poder de Deus, pois torna o desafio humanamente impossível. Após preparar o altar, Elias ora. Sua oração é uma súplica por reconhecimento, não apenas do poder de Deus, mas da verdadeira fé. Ele pede que Deus responda com fogo, para que o povo saiba que ele é Deus em Israel e que Elias é seu servo. E então o milagre acontece. O fogo do Senhor desce do céu e consome o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água na trincheira. É um momento de assombro e reverência. O povo testemunha dessa demonstração sobrenatural, cai prostrado e reconhece o Senhor como o verdadeiro Deus. Este evento no Monte Carmelo não é apenas uma vitória para Elias, é um testemunho poderoso da supremacia do Deus de Israel sobre todos os outros deuses. É um momento de virada, um sinal divino que desafia a idolatria e confirma a fidelidade e o poder de Deus. Chegamos agora a um dos momentos mais misteriosos e extraordinários na vida do profeta Elias, sua ascensão aos céus. Esta parte da história de Elias, repleta de simbolismo e poder divino, marca o encerramento de sua missão terrena de uma maneira espetacular e sobrenatural. Elias e seu discípulo Eliseu estão viajando juntos, sabendo que o tempo de Elias na terra está chegando ao fim. Eles passam por Betel e Jericó, onde os profetas locais também reconhecem que Elias será levado embora naquele dia. Cada passo dessa jornada é carregada de emoção e significado, pois Eliseu enfrenta a perspectiva de perder seu mestre e mentor. Ao chegarem ao rio Jordão, Elias realiza um último milagre. Ele tira seu manto, enrola-o e golpeia as águas do rio, que se dividem, permitindo que ambos atravessem terra seca. Este ato remete ao milagre de Moisés no Mar Vermelho, reafirmando o poder de Deus operando através de Elias. Do outro lado do rio, Elias pergunta a Eliseu se há algo que ele deseja antes de ser levado. Eliseu, buscando uma porção dobrada do espírito de Elias,
pede para herdar uma medida maior do espírito profético de seu mestre. Elias responde que, se Eliseu o ver sendo levado, seu pedido será atendido. Enquanto eles continuam a conversar, algo extraordinário acontece. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo aparece e separa os dois. Elias é então levado aos céus em um redemoinho. Este momento é dramático e poderoso, repleto de imagens de fogo e movimento, simbolizando a passagem do poder profético e a aprovação divina sobre Elias. Eliseu observa tudo isso, gritando em desespero enquanto testemunha a ascensão de Elias. Ele rasga suas roupas em luto, mas também em reconhecimento do cumprimento da promessa. A ascensão de Elias ao céu é um testemunho de sua fidelidade e do poder extraordinário de Deus. A vida de Elias nos desafia a considerar a nossa própria jornada de fé. Ele nos inspira a permanecer firme em nossas crenças, mesmo quando confrontados com adversidades. Nos recorda que, mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. Há uma presença divina que nos guia e nos sustenta. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração da vida de Elias. Esperamos que este episódio tenha iluminado não apenas a história desse grande profeta, mas também tenha tocado seu coração e mente, inspirando a uma reflexão mais profunda sobre sua própria fé e jornada espiritual. Convidamos você a continuar explorando as ricas histórias e lições encontradas nas narrativas bíblicas. Inscreva-se nesse canal para assistir mais vídeos como esse. Eu sou Ravi, o Revelador. Deixem seus comentários e participe das discussões. Cada história que exploramos é uma oportunidade para aprender, crescer e se conectar com as verdades eternas que moldam nossa vida e fé. Até o nosso próximo encontro. Que você encontre inspiração e sabedoria nas páginas da história e na jornada da fé.